Guilherme Davoli já tá na ponta aí? Vamos lá conversar com ele, trocar uma ideia? Estou à disposição. E aí, boa tarde, Guilherme, tranquilo? Boa tarde, eu queria agradecer muito a possibilidade de a gente poder estar aqui trocando algumas ideias. Infelizmente, houve um problema técnico, não deu para entrar com a imagem, mas vamos ver no que a gente pode auxiliar. É o lance da internet, muita gente usando a internet, muita gente em casa, de vez em quando tá dando esses problemas técnicos. Mas a gente vai resolver agora aqui, a gente sabe que você é um cara entendido do assunto, né? Vamos falar sobre saúde mental, né, Guilherme? Sim, estou à disposição para a gente poder pensar um pouquinho a esse respeito. Falar um pouco da síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade, como elas estão lidando com esse momento. Ô Guilherme, a síndrome do pânico, é temporário isso? Ou isso vai ficar um pouco tempo até as pessoas esquecerem essa síndrome, desse problema que nós estamos vivendo do coronavírus? Tá, em primeiro lugar, é interessante a gente diferenciar claramente o que é você ter pânico, né? Que é um momento específico, uma situação específica, né? De uma síndrome, que é um quadro patológico que vai sendo desenvolvido de forma extremamente densa, tá? E que leva a pessoa, em uma linguagem bem simples, a ter medo absolutamente de tudo à sua volta. Eu não acho que o que nós estamos vivendo encaminha para uma síndrome do pânico, por mais que algumas pessoas possam vir a ter esse quadro. Mas sim há uma pandemia de pânico, aquela hora em que o medo de um começa a incomodar o outro, que começa a incomodar o outro, e aí você passa a ter uma grande rede em que as pessoas vão se poluindo dessa situação de medo. E isso é algo que pode e deve ser minimizado entre as pessoas, dentro de casa, entre as pessoas, até quando elas estão se comunicando com as outras. Há uma necessidade absurdamente grande de estarmos recebendo notícias, de estarmos conscientes de tudo que está acontecendo, só que nós temos que entender que as informações que chegam, elas devem servir para nos alimentar de passos a serem dados, de passos a serem resolvidos, e não que é para eu me alimentar de informação e começar a me imaginar numa situação muito pior do que essa que já existe. Nós não temos hoje a menor noção do que vai acontecer no futuro, mas é bom lembrar que nós nunca tivemos isso, nós nunca tivemos garantias com relação ao futuro, nós nunca tivemos controle sobre as nossas vidas. A gente é que tinha essa falsa impressão de ser Deus, né? De acreditar que a gente fazia uma programação e ela ia acontecer daquele jeito, quer no âmbito profissional, quer na perspectiva de futuro dos filhos. Mas não, essas coisas escapam do nosso controle. E hoje nós estamos sentindo na pele e de forma mundial o quanto que a vida nunca esteve na nossa mão. Então, vamos absorver a informação, entendo que tenhamos medo, como eu estou tendo os meus medos aqui, mas muito mais importante do que ficar repassando informações tipo, você viu quantos já morreram hoje, ou você viu o que está acontecendo na Espanha, nos Estados Unidos, é bom que a gente saiba, tá bom, o que está na nossa mão? Na nossa mão está todos esses cuidados de higiene que estão sendo comentados o tempo todo e que precisam ser cada vez mais levados a sério, mas está na nossa mão cuidarmos das pessoas à nossa volta. Uma dica que eu acho que é fundamental, as pessoas precisam parar de mandar recadinho por escrito no WhatsApp e abrir a câmera e começar a conversar com quem está do outro lado. A gente precisa conversar não para falar especificamente, já não aguento mais ficar aqui, está uma tortura, ou os meus filhos estão dando trabalho, estou preocupado com o meu emprego, não sei como vou pagar as contas. E já que isso não está na mão, vamos conversar sobre coisas que são agradáveis e verdadeiras. Vamos conversar sobre, olha, eu acabei de ver um filme interessante aqui na internet, vou mandar um link para você dá uma olhada, como é que está a tua tia, melhorou daquela cirurgia que ela fez a semana passada, falar de coisas normais, tratar as pessoas da forma mais comum possível, para que todos se sintam acolhidos numa grande rede que vai justamente na contramão do pânico, ela vai na direção da união das pessoas, do diálogo. Aí você utilizou um pouco antes duas palavras que são importantes a gente pensar. A primeira é a ansiedade. Apesar de hoje a gente falar muito de quadros graves e patológicos de ansiedade, a ansiedade é uma característica humana. Todo ser humano tem ansiedade, porque todo ser humano trabalha e vive pensando em algo que vem depois.
Eu não vivo o que está acontecendo hoje, eu vivo aquilo que eu estou esperando para o amanhã. Esse é um dado. Então, nós não podemos deixar essa ansiedade crescer muito. E depressão, tirando os aspectos neurológicos de uma série de quadros, ela é muito a característica de alguém que se sente inútil. E às vezes eu ficar parado, recebendo informação, mas não dando passos, não resolvendo coisas, é que vai alimentando a depressão. O que seria, então, eu fazer coisas para me sentir útil? Se tiver coisa para fazer com a mão, né? Trocar uma lâmpada, varrer a casa, fazer uma comida, consertar um objeto quebrado, ótimo. Se você tem um quintal, vai cuidar dele, ótimo. Mas se você fala, não, eu moro aqui num apartamento pequenininho, sem sacada, eu só fico andando do quarto para a sala, da sala para a cozinha, para o banheiro, então não tem mais nada para fazer. Opa, então vá conversar com pessoas. Nós somos extremamente úteis quando nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir o que as pessoas trazem, para colocar nossas opiniões. Eu sou útil quando eu sou um bom ouvidor, quando eu sou aquela pessoa que recebe informações e troca ideias. Quando a gente começa a trocar ideias, quando a gente começa a pensar junto com as outras pessoas, a gente está tendo uma interação social, mesmo dentro desse quadro, que inicialmente era um quadro muito falado sobre 14 dias, passou para 3 semanas, hoje se fala de mês e meio, 2 meses, 3 meses, quer dizer, nós não temos noção do que vai acontecer, mas nós temos que lembrar que somos úteis. E o ser humano, quando se sente útil, quando pratica a utilidade, ele está navegando bem distante desse mar da depressão, fora o quanto ele passa a ser um instrumento de grande ajuda para as pessoas que estão à sua volta, mesmo que à sua volta elas estejam em outras cidades ou até em outros países. Se a gente parar para avaliar assim friamente, a gente pode dizer que, vamos lá, o pânico pode ser uma ansiedade, que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Sim, exatamente. Agora, vamos pensar bem. Alguma vez na vida você tinha noção do que ia acontecer lá na frente? Não, ninguém tem essa noção, Não, nós nunca tivemos. É que nós tínhamos, sim, uma doce ilusão de que nós éramos controladores do tempo. De que eu era capaz de falar, olha, eu vou estudar aqui para passar no concurso no final do ano e ter uma grande oportunidade no ano que vem. Eu vou fazer, ou meu filho vai prestar o vestibular e tal, porque aí ele vai ter uma profissão que vai tranquilizá-lo lá na frente. Eu vou naquele médico porque ele com certeza vai acertar. Não, nós nunca tivemos isso, né? Então nós precisamos entender que existem coisas que estão na nossa mão, sim. São pouquíssimas, aquelas que eu posso fazer agora, como por exemplo estar conversando com vocês aí, tá? Existem coisas que eu não faço sozinho, que depende um pouco da ajuda dos outros. E se eu estou sozinho, então eu não vou ter controle sobre elas. E existem coisas, na minha opinião, a maior parte delas, que absolutamente não está na mão de ninguém. Elas ocorrem, elas simplesmente estão aí, por mais que eu fique bravo. Então, nós não temos culpa da pandemia que está acontecendo, pelo menos aparentemente não, né? Já ouvi falar em questões ligadas a desmatamento, mas isso é uma coisa a ser trabalhada depois com mais calma. Eu não tenho culpa sobre isso e eu não tenho que culpar os outros. Eu tenho que respirar um pouquinho e falar, ótimo, agora, nesse exato momento, 14 horas, o que está na minha mão? O que eu posso fazer pela minha família, o que eu posso fazer por mim mesmo, pelo meu trabalho, o que eu posso fazer por esse mundo que passa por mim, mesmo que às vezes eu tenha essa sensação de que eu estou sozinho no planeta. Ô doutor, é o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa para você. Não tem muita diferença a gente parar para avaliar o home office, né? Se a gente adaptar, é claro que a gente vai acabar adaptando os afazeres do serviço em casa. Eu acho que não tem muita diferença. Não dá para entrar em pânico por isso, não dá para ter ansiedade. É só a gente pegar e desligar. Ou a pessoa que está fazendo home office precisa o lance do chefe tá ali, dando aquela pressão, pegando no pé, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você acha que o pessoal começa a sentir falta disso, da cobrança? Olha, a verdade é que existem pessoas bastante aptas, né, para trabalhar no sistema de home office, para tomar decisões e caminhar. Elas são bem organizadas no dia a dia, então elas conseguem falar, olha, agora eu vou sentar naquela mesa e vou desenvolver meu trabalho, tá? Mas existe uma população bastante grande, e eu ouso dizer que a maior parte dela, que se não tiver alguém do lado falando, olha, tem que fazer, é para agora,
termina logo, estou esperando, parece que as pessoas às vezes não funcionam, né? É um erro, nós deveríamos ter sim essa autonomia de poder dar passos, de poder tomar decisões, de ser donos ou pelo menos gerentes da nossa própria vida, né? Mas a maioria da população tem uma dificuldade muito enorme de trabalhar sem que haja do lado uma ordem, sem que haja do lado um estímulo, né? Talvez agora com esse período, muitos que nunca acreditaram nessa possibilidade comecem a se sentir mais preparados para uma situação de home office, que é algo que, dentro das perspectivas do mercado de trabalho, tende a acontecer muito nos próximos anos. Há uma tendência muito forte de diversas profissões serem deslocadas para dentro de casa e as pessoas vão ter que ter rotina, vão ter que ter disciplina para poder trabalhar dentro de casa. Agora, complica, né, quando você acorda cedo e nem lava direito o rosto, não tira o pijama nem nada e fala, eu vou trabalhar. Você mesmo não criou um clima para você, né? Então a dica é, olha, acorda aí, toma um banho, escova o dente, toma um café, como se você estivesse saindo de casa para ir trabalhar, prepara um canto da mesa de verdade, tá ok? Senta para trabalhar, trabalha, até porque trabalhar não é viver na escravidão. Trabalhar é você estar desenvolvendo as suas competências em prol de toda uma estrutura social que envolve, sim, a tua empresa, envolve o teu patrão, envolve os clientes, mas envolve principalmente você mesmo, porque o ser humano, quando ele está numa atividade em que ele fala, cara, eu sou bom nisso, eu sou importante nisso, eu consegui fazer a diferença nesse determinado tipo de situação, você se sente maior, você se sente valorizado. Por isso que eu falei um pouco antes sobre esse fato de eu ser útil, né? E eu posso ser útil, gente. Olha, se você tem um grande amigo teu que está morando sozinho, nesse momento ele está isolado lá no espaço dele, liga a câmera, telefona para ele, passa um café na tua casa, se fosse mais à noite eu diria, abre uma cervejinha, né? Convida ele para abrir do outro lado e vamos bater papo, vamos conversar. Ele não vai poder comer a tua batatinha frita e nem você poder se alimentar do torresmo que ele vai fazer na casa dele, mas a parte mais importante da conversa de um boteco, de uma reunião de amigos, é justamente o diálogo, e isso a gente tem total condição de fazer. Quando essa história passar, com certeza a gente vai querer matar a saudade de um monte de gente. Mas seria muito bom que a gente já fosse equilibrando essa saudade desde já nessas trocas, porque elas são humanas, porque elas fazem bem e porque elas são extremamente eficazes no tocante às questões mentais, ao equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional não é quando a vida vai bem. Equilíbrio emocional é quando você respira calmamente diante de um furacão e aprende a senti-lo com calma. O furacão ele pode ser perigosíssimo, mas se ele está lá, vamos tentar só conviver com aquela presença lá. Não é hora de sair correndo para todo lado, não, porque quando eu saio correndo sem saber para onde eu vou, eu posso acabar num buraco muito maior do que aquele que eu imaginava. O importante de tudo isso, ô Guilherme, é que a gente está levando lá do família para casa e também a gente tem que aprender a usar a internet. Por exemplo, o WhatsApp hoje você consegue colocar 4 câmeras. Você consegue conversar com 4 pessoas ao mesmo tempo. Né? O Instagram você consegue conversar com 2 pessoas. Então acho que está na hora das pessoas usarem as duas formas. A família, que está ali do lado, e também a internet, que está totalmente a nosso favor nesse exato momento, né? Com esse problema do coronavírus, né? Isso, é muito interessante. Existe toda uma história lá desenvolvida por Platão, que retrata o mito da caverna, né? E no mito da caverna ele fala de homens que, trancados numa caverna, ouvem barulhos e veem sombras que estão acontecendo lá fora, e eles morrem de medo do mundo lá fora, e eles acham que o mundo que aparece na parede da caverna é o melhor. A gente, algumas décadas atrás, comparava isso com a televisão, comparava isso com pessoas que ficavam presas à TV e depois de alguns anos presas à internet, presas à tela, né? E porque elas estavam presas à tela, elas não se comunicavam com o mundo. Nesse exato momento em que está todo mundo, entre aspas, preso em casa,
A tela do computador, a tela do celular, inclusive a tela da televisão, em alguns momentos elas podem servir de janelas para que eu vá arejar a minha casa e entrar em contato com as outras pessoas. Se a tela era o lugar em que meu filho ficava escondido lá dentro do quarto e não queria saber de ninguém, a tela agora pode ser a grande ferramenta, aliás, não só pode ser, ela é a grande ferramenta para que meu filho se comunique com outras pessoas, para que eu me comunique com outras pessoas, aprender a usar a internet num momento como esse, algumas pessoas fazendo cursos gratuitos, que existem muitos, assistindo shows, vários artistas conhecidos estão fazendo transmissões ao vivo de suas casas, né? Esse tipo de interação é extremamente importante. É muito legal que as pessoas estejam vivendo a quarentena e não estejam se vendo mortas porque estão numa quarentena. A nossa tela do celular e do computador pode ser o nosso banco de praça, onde a gente vai sentar e trocar ideias com os outros, se preparar para as mudanças que vêm por aí. Existe sim medos, nós temos medo de desemprego, medo de quebras de empresas, nós temos medo da falta do dinheiro, nós temos medo de coisas que são muito reais, mas a pergunta-chave, tá bom, eu tenho esse medo e posso fazer exatamente o quê? Se eu não posso fazer nada, aqueles que têm fé vão para a oração. E os que não têm fé, que contem com a oração dos outros, porque essa é a parte que nos cabe. No restante a gente vai caminhando de forma prática. Olha, gravem isso que é fundamental. Nós vamos aprender muito com esse período e talvez a gente venha a ser uma humanidade em que as pessoas se cuidem melhor após a passagem dessa fase. Isso é muito importante, né? Você vê como que são as mudanças, né, Guilherme? Antigamente a gente usava muito o notebook, o computador em casa, aí a gente usava o celular. Agora a gente tem os dois. Deixamos o computador de lado para usar o celular. Tá vendo? Ó, a mudança já. É uma mudança que foi feita e ninguém acabou percebendo, né? Sim. O interessante é que eu vou até antes do computador, né? Que a gente usava a televisão, depois foi para o computador, depois foi para o celular. Interessante, as telas foram ficando menores, a gente foi ficando mais sozinho, né? A antiga televisão da década de 70 e 80, ela reunia a família inteira e mais os vizinhos na sala, né? O computador já começou a ter menos gente na frente da mesma tela e o celular meio que cada um por si, Deus por todos. Mas o que é muito interessante é que essas ferramentas que num certo momento poderiam ter nos isolado, agora elas são grandes possibilidades de comunicação. Lembre-se, doença mental, a exceção de questões de quadros bem específicos e patológicos e que independem dessa fase, tá? A doença mental, ela está no momento em que eu não vejo o sentido da minha vida com a vida que está acontecendo ao meu lado. Só que nesse momento, você que está aí na tua casa, você está aí no seu apartamento, os seus vizinhos do lado, eles estão absolutamente passando pela mesma história tua. Eles estão absolutamente se sentindo segregados como você. Então, nós não estamos sozinhos, não. A gente precisa ir vencendo os passos, a gente precisa ir superando esse momento devagarinho. Existe hoje aí muitos psicólogos, como eu estou, trabalhando pelo Skype, trabalhando pela internet, porque é possível auxiliar. Existem médicos atendendo pelo Skype, existem cursos pelo Skype, quer dizer, as coisas estão indo de uma forma cada vez melhor. E isso é o mais interessante. Nós vamos superando esse processo e é por isso que eu acho que é tão significativo que programas como os de vocês estejam tocando as pessoas, não apenas para falar quantos mortos ou quantas pessoas estão infectadas ou como é que estão outros países, mas principalmente como é que a gente vive, já que essa é uma realidade do mundo atual, né? A gente ajuda e muito. E daqui a pouco a live vai estar lá nas nossas redes sociais, lá no Facebook, para todo mundo ver 2, 3, 4 vezes e explorar tudo isso que você disse pra gente hoje, né, Gabi? É isso aí. É um momento de ressignificar nossa existência e ter empatia. Dava, olha, a gente tem uma pergunta do Felipe que ele fala assim: tá pedindo para você falar sobre os atendimentos online. Eles estão liberados? É uma boa opção para quem precisa de ajuda? Estão liberados. O Conselho Federal de Psicologia liberou no início da semana passada os atendimentos online. Os atendimentos online já funcionavam, tá? Eu mesmo no meu consultório já atendia
antes da pandemia, 5 pessoas, 3 aqui no Brasil, em Botucatu, Presidente Prudente e São Luís do Maranhão, uma pessoa na França e uma outra pessoa em Berlim, na Alemanha. Eu já fazia esses atendimentos à distância, autorizado. Agora está liberado para você atender qualquer pessoa. Então nós estamos atendendo muita gente. Eu mesmo estou aqui dentro da minha casa. Eu trabalhei ontem no meu consultório até as 3, depois vim para casa e estou atendendo de dentro de casa. Não é simplesmente uma boa opção, né? Ele é a opção que temos, né? Se as clínicas estão abertas, várias clínicas de psicologia estão abertas, sim, mas existem esses riscos todos que a gente corre na hora que a gente está na rua, porque o contato precisa ser evitado. Então, nesse momento, além de ser uma boa opção, passa a ser a melhor opção o atendimento online. Mesmo aquela pessoa que fala, mas eu acho que eu não vou me sentir tão confortável, experimenta, né? Eu já ouvi pessoas falando que iam se sentir muito travados, né? Diante de uma tela, mas depois que começa a ficar fácil. O único cuidado que deve ter é que a pessoa deve estar numa sala sozinha, no quarto, num canto da sua casa, usando o fone de ouvido para que o som não vaze, para que outras pessoas do ambiente não interfiram, não fiquem ouvindo, né? Porque aí, do ponto de vista do psicólogo, é uma questão antiética e pode interferir na própria vida da pessoa que está sendo tratada. Então, é só tomar um cuidadozinho desse. Por outro lado, a terapia dentro da clínica, você tem condição de estar fisicamente junto com a outra pessoa, inclusive de poder abraçar essa outra pessoa, não tenha dúvida, nós somos seres humanos, podemos conviver muito bem com a tela, mas não nascemos para conviver exclusivamente pela tela, né? É um caminho, sim, muito bom, recomendável. Ô Guilherme, obrigado pela entrevista, né? Foi muito legal, esclareceu para muita gente, com certeza, né, Gabi? Não, foi muito legal. Tipo, também trouxe um pouco de calma, né, pra gente que fica nessa loucura, né, nesses tempos de coronavírus. Muito obrigada, Guilherme. Eu queria agradecer e, se possível, se eu puder deixar o contato do meu site, tá? Para quem não tem acesso a ele, é www.guilhermedavoli, com um i no fim, um L só, né? .com.br. Por ali a pessoa vê o material que a gente desenvolve, o trabalho que a gente está fazendo, e também tem o acesso direto pelo WhatsApp dentro da tela do site, né? E a gente pode trocar alguma ideia. Tá joia? Agradeço demais a oportunidade e fico à disposição de vocês aqui. Até a próxima.